Nesse vídeo eu vou apresentar para você qual é o vício mais silencioso que existe. Isso mesmo que você ouviu. Você vai entender qual é o vício que é mais quieto, mais sorrateiro, o mais silencioso. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. E nesse vídeo você vai entender qual é o vício mais silencioso que existe e vai entender por que ele é tão silencioso. Então, se você quiser saber qual é esse vício, assista esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo para você. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho, beleza? Mas afinal, qual é o vício mais silencioso que existe? Na minha humilde opinião, o vício mais silencioso que existe é o vício em apostas online. Por que que eu acho que o vício em apostas online é o vício mais silencioso que existe? Porque o vício em apostas online, ele não tem nenhuma representação física tão aparente quanto os outros vícios. A pessoa pode estar muito viciada e ela pode estar quieta em casa, jogando, apostando, perdendo dinheiro e muitas vezes a família nem percebe. Tem pessoas que vão, apostam, usam no banheiro e nem percebe. Por quê? Porque a pessoa não fica fisicamente abalada, porque não tem cheiro como o álcool quando a pessoa bebe ou como outros tipos de drogas ilícitas. Simplesmente ele é silencioso. Eu sempre uso uma analogia, a analogia das cobras para o vício. Na minha opinião, o vício em apostas, ele é como uma sucuri, ele mata aos poucos, diferente da dependência química, por exemplo. Na analogia que eu faço, a cobra que representa a dependência química, o vício em crack, por exemplo, é uma serpente, uma cascavel, porque ela pica e mata muito rápido, ela destrói a pessoa muito rápido. Dando exemplo para você, quando uma pessoa começa a fumar crack, é visível como fica o corpo dela, é visível como ela fica fisicamente acabada, muitas vezes desidratada, muitas vezes desnutrida, por quê? Porque não está se alimentando bem, porque não tem tanta energia, porque não tem tanta vitamina no corpo. O crack é visível, ou seja, a pessoa fica aparentemente destruída. Eu já atendi muitos pacientes viciados em cracks, ainda atendo, e é visível no corpo da pessoa. Então eu faço essa analogia porque parece uma serpente, é visível a pessoa destruída e é muito rápido. Já o vício em apostas, ele é como uma sucuri, como uma jiboia, por quê? Porque as apostas, no início, elas parecem ser muito bonitas e até mesmo inofensivas. A pessoa começa a apostar, ela vai apostando aos poucos, ela vai apostando mais, ela ganha um pouquinho no começo, ela vai aumentando a mão, e ela vai perdendo o controle da banca, e ela vai viciando aos poucos. A sucuri, ela faz exatamente assim. Ela mata a pessoa assim. Ela não chega e já dá o bote e mata com o veneno. Ela vai enrolando na pessoa aos poucos e vai enrolando aos poucos. E a pessoa muitas vezes não percebe que ela está sendo completamente abraçada pela sucuri. E a hora que a pessoa se dá conta, foi o abraço da morte. E, ou seja, é assim como a sucuri mata, aos poucos. Fez sentido essa analogia para você? O vício em apostas é da mesma forma. A pessoa vai aos pouquinhos e apostando mais. E a hora que ela vê, ela está completamente viciada. E a hora que ela vê, ela já recebeu o abraço do vício em apostas. Esse abraço que é completamente destrutivo, que destrói todas as esferas da vida da pessoa. E o vício em apostas, ele é tão silencioso, como eu falei nesse vídeo, porque muitas vezes os familiares não percebem. Vou contar uma história para você da paciente M. A paciente M me procurou porque o marido dela estava viciado em apostas online. E ela percebeu depois de 8 meses, isso mesmo que você ouviu, depois de 8 meses que o marido dela estava apostando, ela não tinha percebido. Por quê? Porque o marido escondia muito bem o celular, o marido escondia muito bem as contas bancárias e o marido ficava em silêncio e não falava para ela o que estava perdendo. Completamente transtornado emocionalmente, tô completamente irritado, principalmente irritado e estressado. Por quê? Porque ele estava muito endividado, porque ele tinha perdido todo o dinheiro, as economias que o casal tinha. E diante disso, por que que a paciente M me procurou? Porque ela falou, Léo, como pode eu não ter notado que meu marido estava viciado? É simples, porque muitas vezes o apostador, ele tem a péssima característica de tentar resolver tudo sozinho.
pelo medo de falar para as pessoas, pela insegurança de compartilhar a fraqueza, eles não contam sobre o vício deles. E assim eles vão tentando levar sozinho, até que chega um momento que eles já perderam tudo que tinham mais um pouco, ficam endividados com o banco, ficam endividados com a agiota, ficam endividados com familiares. Então, essa é uma característica de uma paciente que me procurou falando do marido dela, mas assim como ela, tem inúmeras pessoas que acontecem isso, inúmeros casais que só vão perceber, casais ou até mesmo mães, que só vão perceber o vício depois que o buraco está muito fundo. Diante disso, eu quero te dizer que sempre existe uma saída, que se você tem um familiar que está assim, tem como se tratar, tem como sair dessa. E o vício em apostas, além dele não apresentar essa característica física, ele é tão silencioso porque ele tem uma interação neurológica com o sistema nervoso central, com o sistema límbico e com a liberação do neurotransmissor dopamina. Eu sempre falo isso. Ou seja, muitas pessoas apostam por motivos diferentes. Algumas pessoas apostam pelo dinheiro, para tentar ganhar dinheiro. Outras pessoas apostam pela necessidade gigantesca de tentar recuperar o que perdeu. Outras pessoas apostam simplesmente pelo prazer de apostar. Isso é uma característica do vício e uma consequência da dopamina no corpo da pessoa. Muitas pessoas apostam pelo prazer e pela adrenalina que dá a expectativa do resultado. Quando a pessoa está esperando o resultado, isso gera dopamina, isso gera prazer e isso gera adrenalina também. Muitas pessoas são viciadas na adrenalina. Além disso, uma característica do vício, muitas pessoas são viciadas em tela. E é por isso que o vício em apostas ele é tão silencioso. Porque diferente de você ver uma pessoa com um cachimbo na mão, ou com um baseado na mão, ou com uma latinha tentando fumar pedra, ou cheirando pó, algo que é horrível, se você vê uma cena dessa, você já vai ficar, meu Deus do céu, olha o cara tá fumando, tá cheirando, tá fazendo isso, ou tá tomando pinga à noite, não pode, tá viciado, tá alcoólatra, tá isso, tá aquilo. Isso já é algo mais alarmante. Agora, se você vê uma pessoa com um celular na mão, clicando e passando tela, você vai achar super normal. Por quê? Porque tá com o celular na mão, é socialmente aceitável. Mas esse celular na mão, a pessoa está simplesmente com um cassino na mão. Ela está simplesmente colocando o salário dela ali, ou as economias do casal, da família ali. Deu para você entender a diferença? Enquanto a dependência química ou outros vícios, ele é completamente alarmante quando uma pessoa vê. O vício em telas, associado com o vício em apostas, ele é completamente aceitável porque ninguém percebe, ele é mascarado. Então eu quero que você entenda, se você é viciado em celular, você tem que começar a quebrar o teu vício em tela. Deu para entender a diferença, por que o vício em apostas é tão silencioso, por que ele se camufla? E esse que é o grande problema. Muitas vezes, pelo apostador conseguir camuflar por tanto tempo, isso é tão desastroso, porque a pessoa só procura ajuda ou a família só procura ajuda quando está em último caso. Através disso, eu quero dizer para você que está me assistindo, se você está viciado em apostas, busque um tratamento, porque sempre existe uma saída. Faz sentido para você o que eu falei nesse vídeo? Nesse vídeo eu expliquei por A mais B o porquê que o vício em apostas é o vício mais silencioso que existe. Eu expliquei para você como o vício em apostas é associado com o vício em tela. Nesse vídeo eu fiz uma analogia muito clara para você da diferença do vício em apostas com a dependência química, onde um mata muito mais rápido e ele é muito mais agressivo, como uma serpente, outro te engana e te mata de uma forma mais silenciosa, como uma sucuri. Fez esse sentido para você? E além disso, eu trouxe uma história real de uma paciente aqui que explicou para mim algo que estava acontecendo com o marido dela que ela percebeu depois de 8 meses. Se você se identificou com esse vídeo, deixa o teu comentário aqui, porque o teu comentário pode ajudar mais pessoas. Você concorda que o vício em apostas é silencioso? Você também escondeu por muito tempo ou teve algum familiar que escondeu por muito tempo o vício em apostas? Deixa o teu comentário para mim aqui embaixo. E é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram. No meu Instagram eu compartilho muito conteúdo legal sobre psicologia e sobre vícios, especialmente sobre o vício em apostas. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Se você quiser conversar comigo, a forma de chegar até mim é através do meu Instagram. Manda um direct lá no meu Instagram, que alguém da minha equipe vai te responder. Se você quiser marcar uma consulta, vai no meu Instagram e manda um direct, porque lá alguém da minha equipe vai te responder. Se eu tiver disponibilidade de horário, você pode marcar uma consulta comigo. Tô te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. O link do meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço, tamo junto. Valeu!